Como saber que um relacionamento pode estar perto do fim? Quais os sintomas de que a paixão está indo embora e a fria rotina se instalou? Amor e insatisfação são alguns dos temas da conversa de hoje com o escritor e psicólogo Felipe Pena, nosso comentarista convidado. Felipe, no seu livro mais recente de crônica, você já deu a dica, né? Beijo na testa é pior do que separação, porque dependendo do contexto, o beijinho na testa fraternal, né? É pode ser de fatal, né? não é? Pelo menos é o que acho, é uma personagem da segunda crônica. É verdade. Né, que se chama A Saudade é Minha Culpa, se eu não me engano. Ela está muito segura de si, está sempre esquecendo de pequenos detalhes todos os dias, pequenos detalhes que vão minando aquela relação. Ela vai vendo caixotes e não percebe aqueles caixotes. Os caixotes vão aumentando na sala até que, de repente, o marido está indo embora. Você fala também em tijolinhos, né? Isso. Se a gente vai fazendo pequenas ações que minam a relação, põe um tijolinho ruim ali, outro aqui, daqui a pouco está aquela barreira. Quais são os outros sintomas que você, assim, você que já foi terapeuta de casal, você citaria como assim, coisa não está bem? O beijo na testa é um deles, os esquecimentos, os silêncios, as frases não ditas são eternas. Então a DR é bom, Felipe? A DR é boa, o problema é que os homens têm muito medo de fazer a DR, né? Na maioria das vezes a mulher começa uma DR e os homens têm medo de continuar. Tem uma explicação neurológica para isso. Os neurologistas dizem que as mulheres têm o lado esquerdo do cérebro mais desenvolvido. E é exatamente o lado onde fica uma área chamada área de Wernicke, que é responsável pela tradução em palavras das emoções. Aí a gente fala que fala mesmo, minha gente. E as mulheres neurologicamente, está explicado. O dobro, Maria, de neurônios lá. Entendeu? E os homens não têm. Então são seres inferiores por natureza neurológica. Mas isso aí a gente já sabia. É curioso, né? Porque esse negócio da DR, eu sempre acho também, concordo, né? Que as coisas que não são ditas são perigosas, é isso. Né? As frases não ditas são eternas. Às vezes a gente deixa de falar um montão de coisa e daí de repente explode, que é uma beleza. Deixa eu ver aqui uma dúvida de internauta para você, Felipe. Juju Machado pergunta o seguinte: até que ponto o ciúme pode atrapalhar um relacionamento? O ciúme tem dois lados, né? Tem um ciúme que é doentio, que é aquele ciúme que faz a gente seja ridículo, né? E a gente muitas vezes é ridículo, aquele ciúme bobo, olhou pro lado, tá olhando para onde, meu amor? E o ciúme verdadeiro, aquele ciúme que tem razão, você tem que saber distinguir. Um ciúme num determinado ponto é até bom, né? Levanta a autoestima, faz bem. E uma briguinha por causa do ciúme também não é de todo ruim, não, né? Porque o retorno sempre é bom, né? Fazer as pazes é uma maravilha. Ou seja, brigar é bom, né? No final, uma briguinha de vez em quando, depois volta que volta. Ficar sem brigar também é um sintoma de que a coisa não tá boa, não. Tem que brigar de vez em quando. Gente, é importante a gente saber que tá com um psicólogo, um cara que já foi terapeuta de casal, além de ser jornalista, escritor, que acredita no casamento. Tá casado há 6 dias, ó que beleza. É boda de quê? Me conta daqui a um ano, tô brincando. Ele já tá há mais de um ano, né, com a... Como é o nome dessa Carla. mulher? Com a Carla, que é lindíssima, por sinal, vindo no é assim. Longa lua de mel. Veio aqui com a gente, Maria. Tá aqui com a gente. Eu fiz a lua de mel antes. Agora, a separação, né, que é uma coisa dificílima, tem todo um luto que se institui depois, é difícil para quem toma essa iniciativa também, né? Não somente para quem é deixado, né? A gente tende a acreditar que só é difícil para quem foi abandonado, mas quem toma a decisão, quem tem o ônus da responsabilidade, também sofre muito com isso, né? Porque a separação, ela nunca é isolada, né? Como você falava antes, são realmente pequenos tijolos que vão formando um muro invisível entre o casal. Quando você vê, aquele muro já está separando. Às vezes as pessoas acham que os motivos são sempre os mais bruscos, uma traição, um problema econômico grave, mas não. Isso é a consequência, a traição é consequência desses pequenos tijolos. É interessante isso, né? Às vezes você vê a traição como a causa de uma separação. Às vezes é sintoma. É sintoma. Né? Na maioria das vezes é um sintoma de coisas que já estão lá atrás. Já está esquisito, né? Já está precisando disso. Agora, o que você diria para uma pessoa agora, porque fácil não é, né? Separação, já passei por isso, é bem complicado. Que uma pessoa que está agora vivendo esse luto da separação, isso pode ser uma oportunidade, talvez? A primeira coisa, o Freud tem um livro ótimo, que é o Luto e Melancolia, e acho que ele aborda isso muito bem. A primeira coisa é respeitar esse luto, viver esse luto, chorar sim. As pessoas dizem, não chora. Não tem que chorar sim. Tem que viver esse luto. Depois tem que pensar sobre aquilo, sobre as causas daquela separação e lembrar que não existe encontro sem desencontro.
né? Então, para que você tenha um novo encontro, é preciso que haja um desencontro. Então, é uma oportunidade, sim, nesse sentido. A gente aqui está gostando de falar da vida do Felipe, né? Acabamos de conhecê-lo, já estamos expondo. Fique à vontade, eu estou me sentindo em pessoal casa. Dele. Porque o Felipe se diz um especialista em pé na bunda. Só quem já levou tanto pé na bunda, né, pode estar falando disso com essa tranquilidade. Né, Felipe? Já levei muitos na minha vida. Desde criança estou acostumado a levar pé na bunda. E é bom isso, né? Mexe com a sua autoestima desde criança e você aprende também a ter... A superar. A superar. Tá baixa a autoestima, você vai lá e supera. Né? Até alguma resistência a isso. A correr os riscos que a gente tem que correr na vida. Toda relação é um risco, né? Tem uma expressão do Schopenhauer que eu adoro, que é o porco-espinho de Schopenhauer, né? A gente vive como o porco-espinho de Schopenhauer no inverno. Você tem que se aproximar o suficiente para não espetar, mas também não pode ficar muito longe para não morrer de frio. Os porquinhos espinhos tentando ficar juntinho para não sentir frio, mas ao mesmo tempo tem o espinho, aí fica aquela linha tênue, né? Cuidado. Esse cuidado. Essa metáfora é tênue para você manter uma relação sadia. Agora, tem muita ilusão também, né, Felipe? Em relação ao casamento ou à união, digamos assim, e em relação à separação, né? As pessoas idealizam muito um casamento, acham que aquilo tem que ser um mar de rosas, desistem ao menor problema e às vezes se separam e acham que vão ser felizes no dia seguinte. Não é assim. E não é assim, né? Nem o casamento é esse mar de rosas, né, Maria Flávia? E nem a separação é tão drástica, tão dramática assim, embora a gente ache que é. E por isso o subtítulo do livro é Crônicas do Fim de Tudo. A gente acha que é o fim de tudo. Mas na verdade a gente se apaixona pelo que a pessoa é, e a ama, Flávia, apesar do que ela é. Né? Tem que ver que os defeitos vão existir. É isso, conviver com esses defeitos é o segredo. O ruim é quando a gente abandona, né? O ruim é uma coisa que você fala também, né, Felipe? Quando a gente só descobre o amor e a possibilidade de amar de verdade quando já está perdendo. Quando é too late, né? O desejo tem essa característica, né? Por natureza, a gente deseja aquilo que a gente não tem. Então a gente quer sempre mais. E sempre está insatisfeito, né? O perfeito sempre mora ao lado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Quando a gente tem que reinventar a relação o tempo inteiro para que esse desejo renasça. Mas isso é difícil, eu sei que é difícil. A Sônia... Não, nada disso que a gente está falando aqui é fácil, né? É ótimo falar sobre isso, dificílimo vivenciar. O dia a dia. Sônia Regina Patti, gosto muito de crônicas e Felipe Pena foi uma boa descoberta para mim. Penso que a tão temida rotina se estabelece mesmo que não desejemos, mas com imaginação e admiração pelo outro podemos reverter essa situação. Você concorda aí com a nossa querida Sônia? Eu concordo, Sônia. Eu acho que nós, por mais que a gente esteja em família, acompanhados com alguém que a gente ama, nós somos sempre sozinhos no seguinte sentido. Nós temos uma subjetividade, temos pensamentos que a gente só divide com a gente mesmo, temos ideias que só dividimos com a gente mesmo. Então, o máximo que a gente pode almejar na vida é alguém que nos proteja dessa solidão. O amor são duas solidões que se protegem. Essa frase não é minha, é do Rilke. Né, que é o poeta que, acho que, na minha opinião, melhor definiu o amor. Então, se você está ao lado de alguém que protege a sua solidão e é protegido por ela, que te respeita nos teus pensamentos isolados, você acha que consegue ter isso no bom sentido. Eu acredito, tanto é que estou casado. Não é? Você que está em casa deve participar do Estúdio I, é só acessar o nosso blog, o endereço é g1.com.br/globonews. Ainda vamos falar muito com o Felipe hoje sobre essa sensação de eterna insatisfação, né? Nunca estamos plenamente satisfeitos. Aquele marido da outra parece melhor, gente. Não rola às vezes uma coisa dessa?